A gente vai continuar repercutindo. A gente vai continuar repercutindo as falas dos presidenciáveis, porque no comício de hoje, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende pautar novamente e aprovar a redução da maioridade penal. Vamos acompanhar. Pode ter certeza, aquele menorzão que está acostumado a roubar celular e o Lula fala que é para tomar uma cervejinha, nós, o ano que vem, vamos aprovar a redução da maioridade penal. Pois é, Marco Antônio Costa, em meio a tantos desafios e muitas reformas que são esperadas para a próxima legislatura, no Legislativo Federal, você acha que tem espaço para um projeto que prevê a redução da maioridade penal? Posso me fingir de esquerdista por um tempinho aqui, rapidinho? Vamos lá, quero ver. Olha só, quero ver como você faria. Eu estou fazendo o papel agora do Felipe Monteiro. Eu sou um esquerdista agora. Não, Daniel, na verdade é um absurdo a redução da maioridade penal. A gente tem que investir em educação, a gente tem que trabalhar com temas como justiça social para reduzir as desigualdades que vitimizam preto, pobre e a mulher no Brasil, que não atende os interesses e anseios e clamos populares de uma população marginalizada, que, quando tem oportunidade, está sempre sujeita a abusos de um empregador injusto. O Brasil é um país injusto e nós vamos corrigir esse Brasil injusto. Não se assuste, hein? Não se assuste. Ele está fingindo ser uma pessoa de esquerda. Estou fingindo ser o Felipão. Agora, olha a verdade sobre isso, né? Gente, é patético você parar para imaginar um segundo que é justa a nossa legislação com relação ao crime. A gente tem um país com 47 mil mortes por ano. Mas ainda que seja o desejo dele, ele vai conseguir... Menor número por 100 mil habitantes desde 92. Eu tinha falado no Pânico 96, eu errei. 92. A gente conseguiu reduzir muito e só reduziu aqui no governo Bolsonaro. E eu vou falar mais. É importante sim que a gente combata os crimes que são cometidos e perpetrados por jovens, porque eles sabem que vão sair impunes disso. 15, 16, 17 anos sabem que vai ficar 3 anos, né, numa Fundação Casa da Vida, no máximo. Então, é perfeito o projeto, eu vou além. Eu, por mim, emanciparia qualquer jovem, qualquer, inclusive criança, a depender do grau de consciência e do crime que foi cometido. A nova composição da Câmara e do Senado pode ajudar Bolsonaro nesse projeto, Felipe? Eu não sei o que me assusta mais, as palavras do Bolsonaro ou as palavras do Marco, que demonstram o completo desconhecimento da legislação moderna que nós temos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas tudo bem. O Bolsonaro, ao falar que pretende reduzir a maioridade penal, ele está reconhecendo que falhou com o presidente da República. Nossa. Por que ele falou com o presidente da República? Inacreditável. Porque se ele for reeleito, ele ficará 8 anos na presidência governando o país. 8 anos é suficiente para você completar um ciclo completo do ensino básico e 3 ciclos do ensino médio. Tá vendo como eu acertei? Ou seja, ele está mais preocupado. Aí, Marco vai ter que criar um módulo no curso dele, como debater comigo, que eu não sou esquerdista comum que vem falar só retoricamente. Vai ter que criar um módulo no curso dele, como debater com alguém qualificado. Desculpa, Marco. Ele deu risada, acho que ele gostou, hein? Então é o seguinte, vamos lá. Então é o seguinte, o Bolsonaro está mais preocupado com o efeito do que com a causa. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há nenhum estudo no mundo que fala que há correlação entre redução da maioridade penal e redução da violência. A gente sabe, pelo contrário, que 70% das pessoas que são presas no nosso presídio, não é? 70% delas cometem reincidência. Ou seja, o que o Marco quer aqui é colocar um adolescente que roubou um celular na prisão para ele voltar traficante. Eu não acredito ou voltar que pior, você está usando ou voltar pior. O exemplo um absurdo. do celular, o mesmo é do Lula. Um absurdo. Não, é Felipe, um absurdo. Felipe. Deixa eu continuar. Não, eu quero ver a tatuagem ele vai fechar o raciocínio, daí o Marco fala. Eu quero que ele mostre onde está a tatuagem do Lula nele. A nossa legislação, não é possível nossa legislação em relação à criança e adolescente é a mais moderna do mundo. Nossa, que é moderno? Por meio de tratados internacionais e por meio do amparo ao adolescente, o que é chamada doutrina da proteção integral. O adolescente e a criança, Marco, desculpa, está em fase de transição para a fase adulta.
Não é? E por isso ela precisa de uma proteção maior do Estado. Eu vou te corrigir depois. E o nosso ECA é suficiente por meio de medidas socioeducativas, não criminais, não penais, de colocar os nossos jovens de volta no trilho. Marco tem várias coisas para falar. Ele caiu exatamente no estereótipo que eu tinha criado antes. Pelo contrário, eu falei que o problema é a educação. Ele falou exatamente a mesma coisa. Então, ipsis literis, você caiu exatamente no meu ponto. Agora, qual que é a questão aqui? Se fosse tão moderna assim a legislação, meu caro Felipe, a gente não veria um número tão horroroso de homicídios, inclusive cometidos por jovens, que chocam o Brasil diariamente. Parece que a gente não vive no mesmo país quando você fala uma coisa dessa. Legislação moderna, meu amigo, deixa eu te falar, o que adianta a lei ser moderna num país onde está morrendo mais gente que numa guerra civil no exterior? Peraí. Que papo é esse de legislação moderna? Isso parece coisa de gente que fica enclausurada numa sala de aula, estudando pós-graduação, mestrado, doutorado, que fica, todo mundo num debate hiperacadêmico, completamente distante da realidade brasileira. Todo mundo se dá um tapinhas nas costas e esquecem que existe aqui uma realidade cruel no Brasil, que é de desconfiança com o policial e de confiança ao bandido. Chama bandido de vítima da sociedade. Essa é a mentalidade vigente que a gente tem no Brasil hoje. E ela é incentivada, ela é fomentada por esse tipo de raciocínio que você fez agora. Imagina aceitar isso. Legislação moderna, aonde moderna? A gente viu que o enrijecimento da legislação e exatamente uma postura muito mais firme do governo federal com os governos estaduais no combate ao tráfico de drogas. Sim, você tem, com a proteção das fronteiras, uma diminuição drástica. E, vou falar mais, o acesso à arma ao cidadão de bem também inibe. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Felipe, então, desculpa, ele está confundindo duas coisas completamente diferentes. Não, eu não estou falando... Eu vou esperar você terminar, quero ouvir. Tem que ouvir, né? Fecha, Marco. O Felipe, ele confunde acesso à arma com segurança pública. Eu faço essa distinção. Não tem nada a ver. Eu ter a minha arma é uma prerrogativa minha como cidadão para defender minha família, minha propriedade. Agora, a esquerda gosta de confundir as pessoas falando que, como isso não tem absolutamente nada a ver com segurança pública e pode até aumentar a violência entre as pessoas, o que é uma balela, é uma bobagem, a gente sabe disso. Felipe, 40 segundos. Bom, o Marco falou, estava falando sobre redução da maioridade penal. Você tem medo de arma, Felipe? E o Marco falou agora, mudou completamente, falou da diminuição do homicídio no Brasil. Você tem medo de arma, não? Não tem nada a ver uma coisa... Claro que tem medo. Já pegou numa arma? A arma é feita para matar, Marco. Você já pegou numa arma? Desculpa. A redução dos homicídios no Brasil não tem nada a ver com a política do governo Bolsonaro. E você tem algum problema com arma? Mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você morre de medo de arma. A redução tem outros fatores que não tem nada a ver com essa política carnicida e, mais do que isso, errada, arbitrária. Ele tem medo de arma. Você não tem medo de arma? Você não tem medo de arma? Eu não. Você não tem medo de arma? Arma é um objeto inanimado. Deixa eu te falar. Você tem medo da arma por quê? Se ela pode proteger você, a sua família, por que você tem medo de arma? Pode matar também. E mãos erradas pode matar também, Mano. No país que morre um monte de gente, eu vou ficar aqui para mediar. Você tem medo da arma legal. A temperatura sobe.